a força em condutor retilíneo. Mas antes disso, ele vai dar uma revisada em outros assuntos que têm a ver com o de hoje. Eu estou falando da força de Lorentz, nome que homenageia Hendrik Lorentz, um físico holandês que recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1902, juntamente com seu discípulo Zeeman. Lorentz propôs a teoria eletrônica, que diz que a luz é produzida pelo movimento de elétrons no éter. Ele deduziu também as equações matemáticas chamadas transformações de Lorentz, que descrevem as alterações no comprimento, tempo e massa de um corpo em movimento. Este trabalho, mais o do físico Fitzgerald, lançaria as bases da teoria da relatividade. Olá, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula da parte de eletromagnetismo. E nesta aula nós vamos mostrar uma aplicação muito prática do uso do eletromagnetismo no nosso dia a dia. Antes de iniciarmos a aula de hoje, seria importante nós revisarmos os conceitos principais que nós vimos em aulas passadas. Na última aula, nós vimos o que acontece quando uma carga elétrica se movimenta em um campo magnético uniforme. Vimos que dependendo da direção em que essa carga é movimentada, ela irá descrever um tipo particular de movimento. São basicamente 3 casos. No primeiro deles, que nós vimos aqui na aula passada, nós lançávamos a carga na direção da linha de força do campo magnético, no mesmo sentido ou em sentido oposto ao da linha. Isto é, com um ângulo θ entre B e V igual a 0 ou igual a 180 graus. Nesse caso, a força que age sobre a partícula tem intensidade nula, ou dizendo de outra maneira, não irá agir uma força de origem magnética sobre a partícula. Ela descreverá, então, movimento retilíneo e uniforme. Num segundo caso, nós lançávamos a carga perpendicularmente às linhas do campo. A força que atua na partícula é perpendicular à velocidade e dirigida para o centro de uma trajetória circular, e a partícula descreve, então, movimento circular e uniforme. E o terceiro caso que nós vimos na aula passada era quando nós lançávamos a carga numa direção oblíqua à linha, num ângulo diferente de 0, de 90 ou de 180. A partícula descrevia, então, um movimento helicoidal e uniforme. Na verdade, uma composição dos 2 casos anteriores. O movimento helicoidal e uniforme é uma composição do movimento retilíneo e uniforme com o movimento circular e uniforme. Bom, independente de qual caso seja discutido, sempre que uma carga se movimenta num campo magnético uniforme, sujeita apenas a uma força de origem magnética, o movimento será sempre uniforme. Isto é, o valor da velocidade não muda. O que pode variar é a direção dessa velocidade. E na aula de hoje, nós vamos falar em força sobre condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, estando esse condutor imerso num campo magnético uniforme. Como você deve lembrar, no início do nosso curso de eletricidade, nós vimos o que era a corrente elétrica. Você se lembra da definição de corrente elétrica? Num fio condutor percorrido por corrente elétrica, existe um movimento ordenado de cargas elétricas. No caso de um condutor metálico, essas cargas que se movimentam são os elétrons. Então, corrente elétrica é o nome dado ao movimento ordenado de carga elétrica. Levando isso em conta, nós podemos aplicar aqui a regra da mão esquerda e determinarmos como é a força de origem magnética que age naquele elétron que se movimenta dentro do fio, estando esse fio imerso num campo magnético uniforme.
Você se lembra da regra da mão esquerda? Nessa regra, o dedo polegar representa a força de Lorentz, força de origem magnética. O dedo indicador representa o campo de indução magnética, o vetor B. E o dedo médio representa o vetor velocidade. O sentido da força é igual ao da regra se a carga for positiva. Se a carga for negativa, nós devemos inverter esse sentido. Isto é, para a carga positiva, a força é dada pelo sentido obtido com a regra. Se a carga é negativa, o sentido é oposto ao da regra. Agora imagine que nós temos um condutor retilíneo imerso num campo magnético e dentro desse condutor ocorre um movimento ordenado de elétrons. Se nós aplicarmos a regra da mão esquerda a cada um dos elétrons que se movimentam nesse campo magnético, nós iremos obter naquele elétron a direção e o sentido da força de origem magnética que atua sobre ele. A resultante de todas essas forças que atuam em cada elétron separadamente será uma força que atuará no condutor. Isto é, o condutor ficará sujeito a uma força magnética. Para ficar mais claro isso, olha a figura que nós preparamos. Imagine o condutor de comprimento L disposto em um campo magnético uniforme B, e esse condutor tem a direção, formando com o ângulo B um ângulo θ. Se nós aplicarmos a regra da mão esquerda a cada um dos elétrons que agem no condutor, nós iremos obter uma força vertical e para cima aqui na figura. Lembre-se que os elétrons se movimentam em sentido oposto ao sentido convencionado para a corrente I. Então, na nossa figura, os elétrons estariam se movimentando para o fundo da tela. Aplicando-se a regra da mão esquerda, cada elétron ficará sujeito, então, a uma força vertical e para cima. A resultante de todas essas forças que atuam no condutor é a força F, dada pela equação B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo θ. B é a intensidade do campo de indução magnética, I é a intensidade da corrente que passa pelo condutor, L é o comprimento do condutor e θ é o ângulo entre B e I. Você deve estar se perguntando para que serve isso. Bom, na nossa vida diária, você encontra uma aplicação dessa força que age sobre um condutor percorrido por corrente elétrica, estando num campo magnético, a cada minuto. Um motor elétrico nada mais é do que uma aplicação prática dessa força que age no condutor. Eu trouxe aqui um pequeno motor, bem simples, constituído por uma pilha que vai fornecer a energia elétrica a esse motor elétrico. Temos um pequeno ímã de alto-falante e o rotor do motor. Um fio de cobre envernizado, enrolado na forma de uma espira retangular, e que vai se apoiar em dois fios de cobre rígidos. Quando uma corrente elétrica passa por esse condutor, estando ele num campo magnético uniforme, no nosso caso o campo não seria uniforme, ele fica sujeito a uma força, e essa força vai provocar na espira uma rotação. É o que é utilizado no motor elétrico, a energia mecânica de rotação. Você pode tentar fazer isso em sua casa, utilizando pilha, fio de cobre rígido
um ímã de alto-falante. Tente fazer e você vai entender melhor a aplicação da força de Lorentz agindo sobre um condutor. Mas em vestibular, o que interessa é como aplicar isso nos exercícios que aparecem com frequência. Eu preparei um pequeno exercício onde um condutor está imerso num campo de origem magnética e encontra-se em equilíbrio, sujeito apenas às forças de origem magnética e de origem gravitacional. Acompanhe. Nós temos um condutor de comprimento L, percorrido por uma corrente I, imerso num campo magnético que é perpendicular à tela e entrando por ela. A aceleração gravitacional é vertical e para baixo. E este fio encontra-se em equilíbrio. Pede-se a massa do fio. Perceba que, se o fio está em equilíbrio, as forças que agem sobre ele devem ter resultante nula. Sobre esse fio agem as forças peso, vertical e para baixo, e uma força de origem magnética, que pode ser obtida aplicando-se a regra da mão esquerda. A aplicação da regra da mão esquerda, no caso de um condutor, é feita da mesma forma que para a carga. Apenas deve-se substituir o dedo médio que representava a velocidade, agora representará a corrente. Usando então essa regra, a força de origem magnética será vertical e para cima. Ambos devem ter a mesma intensidade. Então B vezes I vezes L vezes o seno de 90 é igual ao peso do corpo, mg. Daqui nós temos que o seno de 90 é igual a 1, e isolando, obtemos que a massa desse condutor é B vezes I vezes L sobre G. Uma aplicação bastante simples da utilização da regra da mão direita, da mão esquerda, né? Aplicada a condutor retilíneo, e também de aplicação prática, força agindo em condutor. Na próxima aula, a gente volta para continuarmos esse assunto. Até lá. Os estudos